Ah, é um cenário clássico que, bom, praticamente qualquer pessoa no ambiente corporativo ou educacional online já presenciou. Sim, com certeza. Aquele silêncio, né? Exato. A tela tá lá, cheia de pequenos quadrados, cada um com um rosto iluminado pela luz do monitor, e aí instala-se um silêncio completamente constrangedor após uma pergunta. É o famoso silêncio de grilo. Isso. E de repente, tipo, três pessoas começam a falar exatamente ao mesmo tempo. Elas percebem o choque, pedem desculpas ao mesmo tempo e o silêncio volta, ainda mais pesado. É doloroso só de imaginar. Pois é. E quem está conduzindo tenta compartilhar a tela para quebrar o gelo, mas acaba mostrando acidentalmente a própria caixa de entrada do e-mail, enquanto murmura algo inaudível procurando o botão correto. É um puro caos tecnológico. E é uma experiência que drena a energia de todos os envolvidos. Drena mesmo. É exaustivo. A nossa exploração profunda de hoje entra exatamente nessa ferida. Nós vamos mergulhar em um conjunto de práticas e estratégias focadas em construir e facilitar ótimos workshops online. O material base de hoje traz trechos do documento 20, Construindo e Facilitando Ótimos Workshops Online 2, e o objetivo é dissecar as táticas de sobrevivência que transformam essas reuniões exaustivas em sessões que realmente funcionam. Exato. E a missão da nossa análise de hoje é ir bem além daquelas dicas superficiais de ligue a câmera ou verifique o microfone antes de entrar. Sim, o básico todo mundo já sabe. Pois é. Nós vamos extrair as melhores práticas operacionais e psicológicas para solucionar problemas em tempo real e facilitar ambientes virtuais. Estamos falando de transformar aquele espaço, que costuma ser uma receita certa para a fadiga mental, em um ecossistema dinâmico, produtivo. A ideia central é desvendar como manter a ordem, garantir o engajamento genuíno e, de quebra, preservar a sanidade de quem está nos bastidores operando tudo isso. E para começar, a gente precisa desconstruir um erro de conceito muito comum. Existe uma falsa premissa, né, de que qualquer reunião de 2 horas com apresentação de slides é um workshop. E uma das ideias centrais do material que estamos analisando estabelece uma regra inegociável. Um workshop definitivamente não é um webinar. Não é. São animais completamente diferentes. Totalmente. Há duas expressões muito precisas em inglês na nossa fonte que definem bem essa diferença de postura. A orientação é que quem facilita deve assumir o papel de guide on the side, que seria um guia ao lado dos participantes. E abandonar de vez a postura do sage on the stage, o sábio no palco. Essa frase é fantástica. Sábio no palco digital. Né? Se a dinâmica consiste em uma pessoa falando 90% do tempo e o público apenas assistindo passivamente, isso é um webinar. E olha, não há nada de errado com webinars, desde que o público saiba que está entrando em um. Essa distinção é onde muitos eventos fracassam antes mesmo de começarem, puramente por uma quebra de expectativa. Quando uma pessoa se inscreve para um workshop, a expectativa intrínseca é de colocar a mão na massa, de interagir, de construir algo. Sim, a pessoa já entra com outra mentalidade, preparada para falar. Exato. Se ela chega e encontra o sábio no palco digital entregando um monólogo, o engajamento despenca nos primeiros 10 minutos. Em um workshop verdadeiro, a regra de ouro que a fonte traz é que os participantes devem ter mais tempo de fala de produção do que quem está facilitando. O que é um baita desafio para quem gosta de falar. Um desafio enorme. Isso exige uma mudança radical de mentalidade para quem está acostumado a palestrar. Fazer pequenas pausas artificiais para perguntar alguma dúvida até aqui, sabe? Isso não transforma um monólogo em diálogo. Alinhar essas expectativas no momento do convite é o primeiro passo absoluto para evitar a frustração de quem nos ouve. É uma virada de chave muito importante. Eu fiquei pensando muito nisso. Mas, mesmo quando o formato é interativo e a expectativa está super alinhada, existe uma armadilha perigosa que sabota muitas dinâmicas. A ilusão da familiaridade tecnológica. Nossa, isso acontece o tempo todo. Demais. Como a maioria das pessoas já passou os últimos anos usando plataformas de videoconferência, quem facilita
costuma presumir que todos dominam as ferramentas. No entanto, uma das práticas mais enfatizadas no texto é que os primeiros 5 minutos de qualquer sessão online devem ser inteiramente dedicados à orientação básica. Os famosos 5 minutos que todo mundo quer pular. Isso. Mostrar onde fica o chat, explicar como levanta a mão digitalmente, como acessar o quadro branco e explicar a mecânica das salas simultâneas, os breakout rooms. É verdade. Mas a resistência a isso no mercado é gigantesca. Muitos facilitadores e líderes odeiam perder esses 5 minutos iniciais. Eles sentem que estão atrasando a pauta, sabe? Que a liderança sênior presente vai achar que é um desperdício de tempo. É o medo de parecer básico demais para um público avançado. Exatamente. A mudança de perspectiva necessária aqui é entender que esse tempo não é perdido, é calibração. Se conectarmos isso com o panorama geral da sobrecarga cognitiva que o ambiente online já exige por si só, faz todo sentido. Presumir que todos dominam as particularidades da ferramenta cria uma barreira invisível de entrada. O nivelamento tecnológico garante a fluidez e o ritmo contínuo das próximas 2 ou 3 horas. E para ilustrar o impacto real de pular essa calibração, há um caso prático documentado na fonte sobre um curso de gestão de projetos ágil. É uma história que dá muita empatia. É uma história clássica. Sim. Um profissional sênior participou dessa formação em uma plataforma nova que ele não conhecia, e quem estava conduzindo o curso simplesmente presumiu que a sala inteira sabia usar as ferramentas de anotação na tela. O famoso erro de presumir o conhecimento alheio. Pois é. O resultado prático foi que esse profissional, que era o próprio autor do texto, passou grande parte da sessão travado. Ele estava lutando contra menus ocultos e botões tentando descobrir como contribuir. Tudo isso enquanto o resto da turma avançava. Imagina a frustração. Foi péssimo. Além de não absorver absolutamente nada do conteúdo de Agile, gerou-se um sentimento forte de culpa, a sensação de estar atrasando o grupo. E o pior de tudo, o tom de voz do facilitador demonstrava uma clara impaciência com a demora dele. E esse cenário ilustra perfeitamente o pedágio psicológico da tecnologia mal introduzida. O que acontece na mente de um profissional adulto e super competente quando ele é colocado nessa situação. Ele se sente um peixe fora d'água. Ele deixa de processar os conceitos complexos de gestão ágil, porque toda a carga cognitiva está sendo direcionada para tentar entender o painel de navegação. A ansiedade dispara. E aquela impaciência na voz do facilitador só piora tudo. Destrói completamente a segurança psicológica do ambiente. O objetivo de ser o guia ao lado falha miseravelmente ali. E a tecnologia passa a atuar como um muro em vez de uma ponte. É por isso que aqueles 5 minutos iniciais de orientação são fundamentalmente um ato de empatia. Um ato de empatia. Eu achei essa definição perfeita. E quando o ambiente é seguro e todos sabem usar a plataforma, a análise nos leva a um segundo nível de complexidade, que é não depender exclusivamente da ferramenta de vídeo. Exato. Ficar só no vídeo é cansativo demais. É exaustivo. Apenas a câmera e o microfone não sustentam um trabalho colaborativo profundo por horas a fio. É necessário ancorar o conhecimento usando ferramentas complementares. O material cita o uso do Miro, Mural ou até mesmo do Google Slides. Isso permite que as discussões saiam daquele campo abstrato da fala e se tornem visuais. A grande questão aqui é criar um ecossistema de aprendizado. O uso de quadros brancos virtuais ou ferramentas de edição simultânea permite que o conhecimento da sala seja capturado em tempo real. E isso reforça aquela premissa de que o público precisa trabalhar mais que o facilitador. Mantém todo mundo ativo. Com certeza. Quando as pessoas estão acessando um mesmo link, escrevendo juntas, organizando post-its virtuais, o nível de atenção exigido aumenta consideravelmente. Torna-se muito mais difícil para alguém simplesmente desligar a câmera e ir fazer outra coisa, lavar a louça, olhar o celular. Porque a presença dessa pessoa é requisitada de forma tátil, mesmo que digitalmente. Tem uma estratégia muito pragmática usando o Google Docs que ilustra bem isso, na fonte. Em vez de depender apenas daquele chat do Zoom ou do Teams, a dinâmica propõe que o vídeo seja a tela principal, mas que exista um documento paralelo aberto por todos. O Google Docs é uma ferramenta fantástica para isso.
Sim, e lá as pessoas colaboram em tempo real, anotam as ideias centrais e principalmente mantêm um espaço designado como parking lot, o estacionamento. O conceito do estacionamento salva muitas reuniões. Salva mesmo. É um local específico lá no final do documento para colocar dúvidas pendentes ou tangentes interessantes que não cabem no fluxo exato daquela discussão no momento, mas que têm valor e não podem simplesmente ser perdidas. E o que torna o uso do documento paralelo superior ao chat tradicional de vídeo é a permanência da informação. O chat de uma videoconferência é altamente efêmero. Sim, some muito rápido. Uma pergunta super importante é feita, mas se 3 pessoas responderem bom dia ou concordo logo em seguida, a pergunta original é empurrada para cima, desaparece do campo de visão. Já no documento paralelo, a dúvida está ancorada ali. Fica documentado para sempre. Exatamente. Além disso, quando quem conduz a sessão faz uma intervenção dizendo "Estou acompanhando aqui no documento que existe uma forte discussão sobre este ponto", isso valida imediatamente a participação mental das pessoas. Demonstra que a sala está sendo lida e que a contribuição escrita tem o mesmo peso da contribuição falada. Transforma uma transmissão em um espaço de construção conjunta. É uma via de mão dupla muito mais robusta, de fato. Mas a nossa exploração de hoje também precisa lidar com o inevitável. Porque no mundo digital, a tecnologia sempre vai falhar de alguma forma. A única certeza que vai falhar. Pode ser um microfone que para de funcionar do nada, a internet que oscila, ou a plataforma que decide reiniciar bem no meio de um raciocínio complexo. O texto deixa claro que ter um plano B e às vezes um plano Z é absolutamente necessário. Mas a diretriz comportamental para lidar com esse caos é muito direta. Não encare como uma fatalidade. Divirta-se. O problema técnico frustra na hora, quebra o gelo, mas a maneira como ele é gerenciado define se o evento sobrevive ou afunda de vez. Aceitar a falha tecnológica como uma variável inerente ao processo retira um peso imenso das costas de quem organiza. Perfeição técnica não existe ao vivo. É um mito em transmissões online. O fator crítico é que a reação de quem está com a palavra dita o tom emocional de toda a sala virtual. A ansiedade é extremamente contagiosa. Se a liderança da sessão perde a calma, começa a reclamar do computador, pede desculpas repetidamente com voz trêmula ou demonstra irritação, a audiência inteira absorve essa tensão. O foco muda completamente. Muda do conteúdo do workshop para o desconforto da situação. As pessoas começam a sentir pena ou constrangimento por quem está apresentando. Para ilustrar esse impacto da calma sob pressão, há uma analogia excelente no material sobre uma viagem em um pequeno avião comercial. A história dos pilotos? Essa metáfora é perfeita. É maravilhosa. A viagem era em direção à Universidade de Pittsburgh. O tempo fechou bruscamente e o avião entrou em uma tempestade severa. A turbulência era muito intensa, jogando a aeronave de um lado para o outro. A esposa do autor estava apavorada ao lado dele. Imagina o desespero. E aí o autor conta que, notando o desespero dela e sentindo medo também, olhou para frente, direto para a cabine aberta dos pilotos. E no meio daquela tempestade assustadora, os 2 pilotos estavam lá, tranquilamente dividindo um pacote de salgadinhos, conversando entre eles. Comendo salgadinhos no meio da tempestade. Isso. A lógica instantânea do autor foi: se quem está controlando a máquina tem a tranquilidade de comer salgadinhos agora, é porque a situação, apesar de muito turbulenta, está sob controle, o pânico não tem utilidade nenhuma ali. Essa metáfora captura a essência da liderança em um ambiente virtual. Quem facilita a sessão é o piloto daquele voo. A analogia é brilhante. Quando a tempestade técnica atinge o evento, seja quando o link quebra, o vídeo do palestrante convidado trava ou a apresentação simplesmente desaparece, a primeira reação do público é olhar para a cabine. As pessoas olham para o rosto de quem está conduzindo para buscar pistas visuais e auditivas de como devem se sentir em relação àquilo. A gente busca um norte, né? Exato. Se a liderança mantiver a calma, fizer um comentário leve e focar rapidamente na solução sem demonstrar estresse, a tranquilidade da sala é preservada. A confiança no processo permanece intacta.
A atitude de comer salgadinhos na tempestade é a postura mental de reconhecer a turbulência, mas passar a segurança de que a estrutura não vai desmoronar. Mas sustentar essa calma exige muita estrutura por trás. A metáfora é ótima para uma reunião comum, mas se manter a frieza já é difícil com 20 pessoas na sala, a dinâmica se fragmenta totalmente quando escalamos os números. Isso nos leva a uma outra grande lição do texto, a necessidade de abandonar a ideia do facilitador como um herói solitário. O facilitador que tenta fazer tudo sozinho está fadado ao fracasso. Ninguém consegue pilotar o avião, servir o café para os passageiros e consertar a turbina simultaneamente. Para gerenciar bem o evento, o texto diz que é imperativo ter uma equipe de bastidores, frequentemente chamada de Head Team. A equipe vermelha. Isso! A pessoa que facilita o conteúdo precisa ter sua atenção focada exclusivamente na interação e na entrega. O suporte operacional requer produtor, técnico, gerenciamento focado do chat e assistentes atuando nos bastidores, os chamados stagings. A divisão clara da carga cognitiva não é um detalhe de luxo, é a base operacional de eventos maiores. O cérebro humano tem limites rígidos de processamento. Quem está focado em articular ideias complexas e ler as reações faciais da audiência simplesmente não tem a capacidade de banda larga mental para procurar quem deixou o microfone aberto. Ou para reenviar aquele link do Google Docs no chat para a pessoa que chegou 10 minutos atrasada. Perfeito. Ter uma equipe dedicada a essas micro-operações permite que quem está na frente da câmera mantenha o que chamamos de estado de fluxo. É esse suporte invisível que sustenta a ilusão de um evento perfeito para quem assiste. E a fonte traz o relato de um evento de proporções massivas para ilustrar isso. Foi no escritório de patentes e marcas registradas dos Estados Unidos, com cerca de 1.300 pessoas conectadas simultaneamente. 1.300 pessoas. O potencial de desastre é imenso. Com um volume desse tamanho, a necessidade desse Red Team fica evidente. Quando colocamos milhares de pessoas em uma sala digital, a probabilidade de ocorrerem situações bizarras beira os 100%. Nesses cenários, a equipe de apoio funciona literalmente como um esquadrão antibomba, trabalhando em silêncio para desarmar crises. Em escalas como essa, o planejamento deixa de ser focado apenas em como evitar que problemas aconteçam. Passa a focar fortemente em como mitigar os problemas no exato segundo em que eles se manifestam. A estrutura com assistentes e produtores técnicos garante a sobrevivência do ecossistema frente às imprevisibilidades do comportamento humano. E os exemplos práticos de interrupções que a fonte lista justificam cada pessoa dessa equipe de bastidores. São situações que variam do cômico ao altamente problemático. Acontece de tudo um pouco. De tudo. O primeiro caso clássico citado é o do vazamento de áudio privado. Alguém esquece o microfone ligado no meio de uma consulta médica e, de repente, uma sala inteira de 1.000 pessoas está ouvindo discussões sobre problemas de saúde estritamente particulares. Nossa, isso é um pesadelo de privacidade. Sim. O segundo perfil listado é o oportunista. É aquela pessoa que percebe que é um público grande e cativo no chat e começa a enviar mensagens não solicitadas, oferecendo serviços de consultoria ou vendendo produtos. O spammer corporativo. Exatamente. E o terceiro, que exige muito mais delicadeza da equipe, é o participante hostil. Alguém que entra com uma postura agressiva, fazendo comentários maldosos e discordando de forma desrespeitosa, poluindo o ambiente de aprendizado com ataques diretos só porque não gostava do palestrante. Nesses momentos agudos, o valor da equipe de suporte é inquestionável. A atuação deles preserva a fluidez da sessão principal. E as estratégias de mitigação são executadas sem nenhum alarde. É um trabalho cirúrgico. Sim. Para a questão do vazamento de áudio, os assistentes identificam a fonte e multam o microfone em questão de segundos. Para o comportamento oportunista ou agressivo, a moderação ocorre via mensagens diretas. O suporte entra em contato no privado, alertando de forma muito profissional que aquele comportamento viola as diretrizes do evento. Sem expor a pessoa no chat público. Exato. E em cenários extremos, quando a hostilidade persiste, a equipe tem os privilégios sistêmicos para remover o indivíduo da sala, protegendo a experiência de todos os outros. O ponto vital aqui é a mecânica da operação.
Tudo isso acontece nas sombras. Quem está conduzindo o conteúdo não precisa interromper a própria fala, não precisa pedir desculpas pelo ruído. A pessoa nem fica sabendo do drama. Não perde o fio da meada. O problema é isolado e resolvido antes que contamine a experiência coletiva. É um nível de controle ambiental realmente impressionante. Mas a gente precisa se perguntar, e quando o esquadrão antibomba não tem o que fazer? Existe aquele cenário de falha catastrófica, o cenário de pesadelo mesmo. Quando o plano Z vai por água abaixo. Isso, o palestrante principal não consegue acessar a plataforma de forma alguma, a conexão de internet do estúdio cai reversivelmente, o arquivo da apresentação principal corrompe minutos antes de ser exibido. Como manter a postura quando todos os planos de contingência falham ao mesmo tempo? Para não ser aquele apresentador que surta ao vivo. A orientação prática da fonte para esse cenário de falha total é exercer graça sob pressão. É o último recurso. O desespero não adiciona nenhum valor operacional ou estratégico à crise. Ficar bravo não faz a internet voltar. Perfeito, não faz. O recurso final é a transparência pragmática. Quem está no comando deve informar ao público a realidade da situação sem dramas. Uma comunicação serena, dizendo algo como: a tecnologia não está do nosso lado hoje. Encerrar a sessão de forma elegante. Mas não é só desligar e ir embora. Não, de jeito nenhum. O elemento crucial de retenção de credibilidade não é apenas desistir, e sim emendar imediatamente com uma solução de compensação sólida. A entrega assíncrona. Que é a estratégia do vídeo de backup. O evento ao vivo é cancelado, a sala fechada, mas o compromisso com o conteúdo permanece. O organizador grava uma sessão especial, depois em um ambiente controlado, sem as falhas de conexão, e publica no YouTube ou na plataforma combinada, garantindo que ninguém perca o conhecimento. Exatamente. Resolver o caos total com esse nível de pragmatismo frequentemente gera muito mais respeito por parte do público do que tentar entregar um evento ao vivo quebrado, travando e frustrante. A liderança demonstra controle da situação. Lidar com o fracasso técnico com elegância e ter uma solução prática preserva o valor da marca pessoal de quem está apresentando. Mantém o respeito, né? Garante que o objetivo primário, que era o aprendizado, seja cumprido por uma via alternativa e segura. Bom, vamos compilar as peças desse quebra-cabeça de forma bem ágil para quem nos acompanhou até aqui? As lições da nossa análise servem para qualquer pessoa gerenciando ambientes online, seja uma reunião de equipe ou uma conferência gigante. As regras se aplicam em qualquer escala. Com certeza. A premissa começa com assumir a postura de guia ao lado. Gastar aqueles 5 minutos inegociáveis orientando sobre as ferramentas. Criar dinâmicas e ancorar o conhecimento no Google Docs. E abandonar a ideia do voo solo, tendo uma equipe de apoio para lidar com microfones abertos ou participantes agressivos. E, acima de tudo, ser como os pilotos na tempestade, comendo os salgadinhos e mantendo a calma quando a tecnologia falhar. Perfeito. Essa é a base de tudo que exploramos hoje. Mas essa estrutura toda, por mais robusta que seja, foca muito em replicar e proteger a experiência síncrona, né? A dinâmica de estar ao vivo. Mas eu queria lançar um pensamento provocativo final para quem está nos ouvindo. Vamos lá. Considerando como os documentos colaborativos em nuvem e os vídeos de backup salvam o dia com tanta eficácia, fica uma reflexão estrutural. Será que a verdadeira revolução futura do aprendizado não é justamente o abandono da obrigatoriedade de estarmos todos juntos no mesmo horário? É um ponto excelente. Se o que importa é a participação e o conhecimento, como o conceito de workshop vai se transformar nos próximos anos com o avanço de plataformas totalmente assíncronas, onde as pessoas não precisam estar conectadas no mesmo milissegundo para o trabalho em grupo acontecer de forma profunda. Uma provocação fenomenal para encerrarmos a exploração de hoje. O ambiente digital continuará forçando a evolução de como colaboramos. Enquanto não chegamos nesse futuro totalmente assíncrono, já temos em mãos as táticas práticas de sobrevivência para garantir que o caos tecnológico não tome conta. Um agradecimento caloroso e entusiasmado a todos que nos ouviram e acompanharam esta análise profunda. Até o nosso próximo encontro.